A chuva caía fina sobre as vinhas do Douro, como lágrimas que o céu derramava pela morte de Dom António de Almeida. Na sala de leitura da mansão Quinta das Lágrimas, em Pinhão, o notário abriu o envelope com mãos trêmulas. Os parentes aguardavam, ansiosos, a tia Isabel, viúva rígida e devota, o primo Ricardo, empresário arrogante de Lisboa, a prima Sofia, que já calculava o valor das terras. Todos esperavam a partilha natural, a divisão equitativa que a tradição familiar impunha. Mas o notário pigarreou e leu em voz clara: deixo a totalidade da Quinta das Lágrimas, incluindo terras, adegas e a mansão principal, ao meu neto Tiago de Almeida, com a condição de que a mantenha como lar e legado. Um silêncio gelado tomou a sala. Tiago. O neto rejeitado, o que havia sido expulso da família aos 18 anos quando confessara ser gay. O que Dom António, em vida, chamara de vergonha diante de todos no jantar de Natal. Os olhares voltaram-se para o jovem de 25 anos que permanecia em pé junto à janela, de costas, contemplando o rio Douro que serpenteava lá embaixo. Tiago virou-se lentamente. Os olhos verdes, herdados do avô, brilhavam com uma mistura de dor e incredulidade. Há 7 anos não pisava naquela casa. Desde a noite em que o pai, filho único de Dom António, o confrontara com fúria, ou mudas ou sais. Ele saíra. Mudara-se para Porto, estudara arquitetura, sobrevivera com bolsas e empregos precários. Construíra uma vida longe daquela família que o renegara. Ricardo foi o primeiro a explodir. Isto é um ultraje. O avô estava senil. Tiago abandonou a família, vive. Deus sabe como. A voz tremia de raiva contida. Isabel benzeu-se, murmurando orações. Sofia, mais calculista, já pensava em contestar o testamento. Tiago não respondeu de imediato. Sentia o peito apertado, como se o ar da mansão, carregado de memórias, o sufocasse. Lembrava-se das tardes de infância nas vinhas com o avô, quando Dom António o levava a cavalgar e contava histórias dos antepassados que plantaram as primeiras cepas. Esta terra é dura, Tiago, mas fiel a quem ama de verdade, dizia ele. Depois veio a adolescência, a descoberta do amor por um colega de escola, a confissão, o escândalo. O avô, conservador e orgulhoso, alinhara-se ao filho e cortara contato. Porque agora? Porque esta herança total, contrariando a lei da legítima que protegia os herdeiros forçados. O notário explicou: Dom António fizera doações em vida aos outros, compensando a parte legítima. Restava apenas a quinta, livre para legar a quem quisesse. Naquela noite, enquanto os parentes discutiam estratégias legais no salão, Tiago subiu ao quarto de infância. Tudo permanecia igual: a cama de docel, os livros antigos, o retrato do avô jovem fardado. Sentou-se na janela e chorou em silêncio. Não era triunfo. Era confusão. O avô morrera sem uma palavra de perdão, mas deixara o maior gesto possível. No dia seguinte, os parentes partiram furiosos, prometendo processos. Tiago ficou sozinho na imensa mansão, com os criados antigos que o olhavam com surpresa e respeito contido. Caminhou pelas adegas, tocou as barricas centenárias. A quinta era bela, mas pesada. Representava séculos de tradição machista, de casamentos arranjados, de silêncios sobre tudo o que não se encaixava. Foi então que recebeu uma mensagem no telemóvel. De Lucas Ferreira, o amigo de infância que reencontrara em Porto há 2 anos. Lucas, o rapaz moreno de sorriso fácil que estudara enologia e agora trabalhava numa quinta vizinha. Ouvi a notícia. Precisas de companhia? Posso vir ajudar? Tiago sorriu pela primeira vez em dias. Lucas fora o único que nunca o julgara. Na adolescência, quando Tiago se sentia perdido, Lucas fora o ombro discreto, o confidente. Depois da ruptura familiar, perdera contato, até que o destino o juntara novamente numa feira de vinhos no Porto. Desde então, cresciam sentimentos que nenhum dos dois nomeava ainda. Vem, respondeu Tiago. Preciso mais do que nunca. Lucas chegou ao fim da tarde, de mota, com uma garrafa do seu melhor vinho. Abraçaram-se longo tempo na entrada da mansão. Isto é loucura, murmurou Lucas, olhando a fachada imponente. Mas tu mereces. Sentaram-se no terraço com vista para o Douro. O sol poente tingia as vinhas de ouro. Tiago contou tudo, a leitura do testamento,
a fúria dos parentes, a dúvida sobre as intenções do avô. Lucas escutava, a mão pousada no braço dele, num gesto de conforto que aquecia mais do que o vinho. Talvez o teu avô tenha se arrependido no fim, disse Lucas baixinho. Ou talvez quisesse que tu provasses que o amor vence o preconceito. Tiago olhou nos olhos. Havia ali algo mais profundo, uma conexão que sempre existira, mas que o medo reprimira. Naquela noite, sob as estrelas do Douro, falaram até altas horas. Sonhos, de medos, de futuro. E, pela primeira vez, Tiago sentiu que a herança não era só terra, era uma oportunidade de recomeçar. Os dias seguintes foram de trabalho intenso. Tiago decidiu ficar na quinta, pelo menos até resolver a situação legal. Contratou um advogado em Vila Real, recomendado por Lucas. Os parentes já haviam iniciado o processo, alegando incapacidade mental do avô e violação da legítima. Mas o testamento era sólido, as doações em vida comprovadas. Enquanto aguardava, Tiago mergulhou na gestão da propriedade. As vinhas precisavam de poda, as adegas de manutenção. Ele, que estudara arquitetura, via potencial para restaurar a mansão sem perder a alma histórica. Lucas ajudava nos fins de semana, trazendo conhecimento prático da enologia. Juntos, percorriam as encostas, provavam uvas, planeavam a próxima vindima. A proximidade crescia. Nos intervalos, sentavam-se à sombra das oliveiras centenárias. Lucas contava da própria família, mais modesta, de peso da régua, que aceitara a sua orientação sexual com naturalidade. A minha mãe disse que amor é amor, ponto final. Tiago invejava essa simplicidade. A dele fora marcada por silêncios e rejeição. Uma tarde, após uma discussão com o advogado por telefone, Ricardo ameaçava difamar publicamente Tiago, insinuando vida desregrada. Ele desabou no jardim. Lucas encontrou ali, olhos vermelhos. Sem palavras, abraçou, Tiago retribuiu, sentindo o coração do outro bater acelerado. Beijaram-se então, hesitantes no início, depois com a urgência de anos reprimidos. Foi um beijo que curava feridas. Sob o céu azul do Douro, prometeram apoiar-se mutuamente. Mas a realidade bateu à porta, os criados antigos cochichavam, a vila comentava a presença constante de Lucas. Portugal mudara muito, o casamento igualitário existia desde 2010, mas no interior conservador, olhares ainda julgavam. Ricardo apareceu inesperadamente uma semana depois, acompanhado de Isabel e do advogado deles. Vim ver o que estás a fazer com a nossa herança, disse com desdém, percorrendo a mansão. Ao ver Lucas ajudando nas adegas, o rosto contorceu-se. Então é isto. Trouxeste o teu amigo para viver aqui à custa do avô. Tiago enfrentou-o firme. Esta quinta é minha agora. E Lucas é bem-vindo. A discussão escalou. Isabel choramingou sobre pecado mortal, Ricardo ameaçou expor tudo à imprensa local. Partiram deixando um clima de guerra. Naquela noite, Tiago e Lucas conversaram longamente. Não vou deixar que te destruam outra vez, disse Lucas. Mas se quiseres, posso ir embora para não complicar. Tiago segurou-lhe a mão. Fica. Precisamos um do outro. Decidiram avançar devagar no relacionamento, mas com honestidade. Lucas mudou-se para a mansão como consultor enológico, oficialmente. Extraoficialmente, partilhavam o quarto principal, redescobrindo o prazer de acordar juntos, de cozinhar à noite, de planar o futuro. A quinta começou a renascer. Tiago projetou reformas, abrir parte da mansão para turismo sustentável, criar provas de vinho inclusivas. Lucas melhorou a produção, introduzindo métodos ecológicos. A primeira colheita sob nova direção prometia ser excelente. Mas o processo judicial avançava. Numa audiência em Vila Real, Ricardo apresentou testemunhas, antigos empregados que confirmavam a demência do avô. Tiago defendeu-se com documentos médicos contrários. O juiz marcou nova sessão. Entretanto, uma carta chegou. Do cartório de Lisboa, uma caixa deixada por Dom António, a abrir apenas pelo herdeiro principal. Tiago abriu-a sozinho. Dentro, cartas antigas, fotografias de infância dele com o avô, e uma carta final. Meu querido Tiago, se estás a ler isto, significa que tive coragem de fazer o que devia.
Perdido por orgulho e medo do que diriam. Vi-te crescer forte apesar de tudo, e orgulhei-me em silêncio. Esta quinta é tua porque tu a amas como eu amei. Vive aqui livremente, ama quem quiseres. Perdoa o velho tolo que fui. Tiago chorou copiosamente. Mostrou a carta a Lucas, que o abraçou forte. Era o perdão tardio, mas real. Os parentes souberam da carta por vazamento e intensificaram ataques. Sofia tentou aproximar-se, fingindo reconciliação para ganhar parte. Tiago recusou. O amor entre ele e Lucas aprofundava-se. Passeios de barco no Douro, jantares à luz de velas, conversas sobre a adoção futura. Sentiam-se invencíveis. Mas o clímax aproximava-se, a audiência decisiva. A sala do tribunal em Vila Real estava abafada apesar do outono. Tiago, de fato simples mas elegante, sentou-se ao lado do advogado. Do outro lado, Ricardo, Isabel e Sofia, com expressões vitoriosas. O juiz leu as alegações, contestação da capacidade testamentária e possível coação. Testemunhas desfilaram. Um médico confirmou que Dom António estava lúcido até o fim. Outro, pago pelos parentes, hesitou. A carta póstuma foi apresentada como prova irrefutável de intenção clara. Ricardo tomou a palavra, venenoso: o meu tio foi manipulado pelo neto, que abandonou a família por uma vida imoral. Não podemos permitir que esta propriedade centenária caia em mãos que a desonram. Tiago ergueu-se, voz firme apesar da emoção. O meu avô escolheu-me porque me amava, mesmo calando isso. Rejeitaram-me por ser quem sou, mas ele, no fim, aceitou. Esta quinta não é só terra, é legado de amor incondicional. O juiz pediu recessão. Fora do tribunal, jornalistas locais aguardavam. Alguém vazara a história: herdeiro gay disputa mansão familiar no Douro. Redes sociais ferviam, uns apoiando Tiago como símbolo de mudança, outros atacando com ódio conservador. Lucas esperava-o à saída, discreto. Abraçaram-se rapidamente. Seja qual for o resultado, estamos juntos. Na mansão, a tensão era palpável. Criados leais defendiam Tiago, mas rumores de boicote às vendas de vinho circulavam. Sofia tentou uma última manobra, visitou Tiago sozinha, oferecendo acordo, dividir a quinta se ele se comportasse. Pensa na família, Tiago. Não precisas dessa relação pública. Ele recusou com dignidade. A família verdadeira aceita. A decisão saiu dias depois, testamento válido. A carta e provas médicas pesaram. Os parentes recorreram, mas a posse provisória ficou com Tiago. Celebração contida, jantar com Lucas e empregados fiéis. Mas a vitória era parcial, o recurso poderia arrastar anos. Então veio a surpresa: uma jornalista de Lisboa contactou Tiago. Queria contar a história como exemplo de superação LGBT no interior. Ele hesitou, temendo mais exposição. Lucas incentivou: mostra que o amor vence. A entrevista saiu na Revista Nacional. Repercussão enorme, apoio maciço de comunidades LGBT, turistas curiosos marcando visitas. As vendas de vinho dispararam. Ricardo, furioso, espalhou boatos na vila. Uma noite, vândalos picharam a entrada da mansão, palavras homofóbicas. Tiago e Lucas limparam juntos, de mãos dadas. Não nos dobram, disse Lucas. O relacionamento amadurecia. Discutiam o futuro, casar, adotar. Tiago sentia-se finalmente em casa. Mas Isabel, a tia devota, sofreu um colapso ao ver a notícia. Hospitalizada, pediu para ver Tiago. Ele foi, relutante. No quarto, ela chorava. Perdi o teu avô por rigidez. Não quero perder-te também. Pela primeira vez, pediu desculpas. Abraçaram-se. Era um começo frágil de reconciliação. O recurso avançava lentamente. Tiago investiu na quinta, abriu um espaço para eventos, incluindo casamentos igualitários. O primeiro foi de amigos de Porto, emoção imensa. Lucas propôs namoro oficial numa vindima noturna, sob a lua cheia. Tiago aceitou, coração transbordando. Mas o maior choque ainda viria.
O inverno chegou ao Douro com névoas matinais e fogueiras nas lareiras. A quinta prosperava apesar das ameaças judiciais. Turistas vinham provar vinhos e ouvir a história de Tiago, agora símbolo de resiliência. Uma carta anônima chegou: sei um segredo do teu avô que muda tudo. Tiago ignorou inicialmente, mas outra veio, com detalhes precisos sobre a mansão. Marcou encontro num café em Pinhão. Um homem idoso apareceu, antigo administrador da quinta, aposentado há décadas. Dom António teve um amor proibido na juventude. Um homem, companheiro de guerra em África. Escondeu toda a vida, casou por dever, teve filho. Mas sofreu como tu sofres. Tiago gelou. O avô. Gay. Ou bissexual reprimido. O homem entregou diários antigos, escondidos no sótão. Ele pediu-me que entregasse se tu herdasses. Queria que soubesses que entendia a tua dor. Tiago leu à noite, com Lucas ao lado. Páginas de confissão, amor intenso por um soldado, separação forçada, casamento infeliz, arrependimento por rejeitar o neto. Vi-me em Tiago e fui cobarde. Choraram juntos. Era a explicação final, a herança não era capricho, era redenção. Tiago decidiu partilhar parte da história publicamente, anonimizando o avô. Um documentário curto para festival LGBT. Repercussão emocional, famílias conservadoras repensando preconceitos. Ricardo, ao saber, tentou usar contra, hipocrisia familiar. Mas o público apoiou Tiago. Primavera trouxe alta turística. A quinta encheu-se de vida, workshops, provas, casamentos. Lucas e Tiago planeavam o deles, civil, discreto. Convidaram Isabel, que aceitou. Mas o recurso ganhou força. Tribunal Superior questionou doações em vida. Risco de perder parte. Tiago preparou-se para a luta. Contratou melhor advogado, usou lucros para defesa. Numa noite de tormenta, Ricardo invadiu a mansão bêbado. Gritou acusações, tentou agressão. Lucas interveio, levou soco. Tiago chamou polícia. Ricardo preso por invasão. Escândalo familiar explodiu na imprensa. Sofia distanciou-se, Isabel condenou o filho. O incidente fortaleceu Tiago. Público solidarizou-se mais. Tribunal final aproximava-se. Verão escaldante no Douro. Vinhas carregadas prometiam colheita recorde. Tiago e Lucas trabalhavam lado a lado, suados mas felizes. A audiência final em Lisboa. Todos presentes. Juízes analisaram diários, autenticados, cartas, provas. Decisão: testamento mantido integralmente. Doações válidas, intenção clara. O amor familiar transcende convenções, leu o juiz. Vitória total. Parentes derrotados. Ricardo, humilhado, pediu desculpas forçadas. Isabel abraçou Tiago genuína. Celebração na quinta, festa com amigos, empregados, comunidade local. Muitos heteros conservadores vieram, tocados pela história. Tiago e Lucas casaram-se no jardim, sob as vinhas. Cerimónia simples, emocionante. Isabel presente, chorando de alegria. A quinta tornou-se refúgio, acolhia jovens LGBT rejeitados, oferecia estágios. Mas drama final, Lucas recebeu proposta irrecusável no estrangeiro, Nova Zelândia. Conflito, ficar ou partir. Amor versus sonho profissional. Discutiram noites inteiras. Lucas, não quero prender-te. Tiago, a quinta é nossa, mas tu és o meu lar. Decisão dolorosa, Lucas aceitou, mas com promessa de regresso anual, planeando futuro juntos. Despedida no aeroporto do Porto. Lágrimas, beijos. O Douro espera-nos. Tiago ficou, gerindo sozinho, mas forte. Meses depois, surpresa, Lucas voltou antes, recusar a proposta. Nada vale sem ti. Reencontro apaixonado. Anos passaram. A Quinta das Lágrimas floresceu como nunca, vinhos premiados, turismo ético, centro de apoio LGBT no interior. Tiago e Lucas adotaram 2 filhos, com a ajuda de processos legais.
Criaram-nos nas vinhas, ensinando amor incondicional. Familiares reconciliaram-se parcialmente, Isabel visitava, mimava netos adotivos. Ricardo mudou-se para longe, arrependido em silêncio. Tiago encontrou paz com o passado do avô, plantando roseira no jardim em memória daquele amor escondido. Num pôr-do-sol dourado, como o primeiro beijo, Tiago e Lucas sentaram-se no terraço, filhos brincando ao fundo. Conquistamos tudo, murmurou Lucas. Não tudo, respondeu Tiago, sorrindo. Conquistamos o mais importante, ser nós mesmos, amando livremente. O Douro testemunhava, eterno e sereno, que o amor, mesmo tardio, vence preconceitos, cura feridas, constrói legados. A mansão, outrora prisão de silêncios, era agora lar de risos, esperança, futuro. E assim, a herança proibida tornou-se a maior bênção.